Olá, meus amores! Hoje eu vou contar a história para vocês da Baiomi. Vou explicar como fazer a Baiomi e também utilizando outros recursos, outros materiais. E vou contar a história de uma princesa africana. Então, bora lá, vem comigo! A gente vai precisar de um círculo, de um tecido qualquer, de preferência uma malha, um retângulo e 2 tirinhas. Vou deixar na descrição a medida, tá? Mas pode fugir um pouquinho do tamanho que eu vou colocar para vocês. A gente vai precisar de 2 palitinhos de sorvete. A história da Baiomi é uma história meio romantizada, né? Na verdade, a gente não sabe se as mulheres que vinham escravizadas nos navios negreiros, elas realmente tiravam pedacinhos da sua roupa, da sua vestimenta, para confeccionar, fazer ali na hora uma bonequinha para as crianças que vinham com elas. O que a gente sabe é que a criança não tinha valor em relação a ser um escravo. Então, eles não traziam para cá as crianças muito pequenininhas, elas traziam crianças já mais crescidinhas, com uns 8 anos, já para o trabalho com uma mão de obra, né, bem pesada. E essas crianças tinham um valor mais baixo, por isso que era interessante, né, a compra de um escravo com menos idade, e também ele ficava por mais tempo no trabalho. Então, é uma história, na verdade, que veio a partir da confecção das bonequinhas feita por uma artesã chamada Lena Martins. Ela é uma artesã maranhense e a mãe dela já fazia bonequinhas, né? E ela, como participante aí do movimento das mulheres negras, ela se inspirou na mãe para confeccionar também essas bonequinhas com tecido preto. Então, a partir dessa criação, né, eles criaram, que foi em 1980, na verdade, eles criaram essa história. A própria artesã não sabe como que começou isso, né, da onde que veio essa história, que acabou virando uma lenda, um mito. O que eu fiz aqui foi utilizar outro material, porque se a gente for trabalhar com as crianças bem pequenininhas, a confecção de uma bonequinha dessa, ou mesmo segurar uma Baiomi, ela é muito molinha, né? Ela é feita a partir de tecido, que você vai dando o nozinho, inclusive é só tecido, a gente não usa cola, a gente não usa nenhum outro recurso. Você pega ali uma linha, né? Uma corda de malha preta e você vai dando os nozinhos, né? Na cabeça, nos pezinhos, e depois coloca outro para fazer a mãozinha. Então não tem nenhum recurso a mais, mas ela fica muito molinha. Então eu penso que para uma criança menor, para ela visualmente identificar a bonequinha, o palitinho de sorvete ele cria uma estrutura, como tá aqui para vocês verem, que é mais visual aí a imagem da bonequinha, tá? Mas como eu disse, é um recurso, é uma opção de material. Depois eu vou contar a história da princesa africana, tá? Mas para confeccionar a bonequinha, então, a gente vai usar 2 palitinhos de sorvete. E aí você tem a opção de pintar, ou pintar com tinta, né? Ou pintar com o próprio lápis de cor. Pintando todo o palitinho, você vai cruzá-los, vai colar, não no meio, né? Não no centro, um pouquinho mais acima. Eu já deixei aqui um pronto. Aí, no nosso caso, a gente vai utilizar outros materiais. Eu fiz um com a fita crepe, eu coloquei a fita crepe, pensando em diversos materiais, né? O que a pessoa tem em casa ou na escola. Eu colei um com a cola escolar, inclusive essa daqui tá pintada com lápis de cor, olha, diferente das outras. Tá? Então, eu tentei assim usar vários recursos e amarrei também com um barbantinho uma delas. Bom, então essa aqui eu colei com a cola quente. E agora a gente vai começar a colocar a roupinha, né? Então, vai recortar um círculo, e aí esse círculo você vai dobrar ao meio, e novamente ao meio, e vai dar um piquezinho aqui na ponta. Eu já dei, já tá aqui com esse piquezinho. Quanto menor, melhor, porque o tecido ele cede, né? A gente vai colocar assim, e ele mesmo já fica ali paradinho. Mas a gente pode amarrar para dar um pouquinho mais de firmeza.
Depois disso, a gente vai pegar o tecido retangular, vai dobrá-lo ao meio e a gente vai recortar num formato de camiseta. Então, eu dou um piquezinho aqui do lado e aqui de baixo pra cima e vou recortar até encontrar aquele recortezinho que eu fiz lá em cima, assim. Faço a mesma coisa do outro lado, dou um piquezinho pequeno, aí de baixo pra cima eu recorto até encontrar aquele piquezinho. Encontrou, retira, dobra a camisetinha ao meio e tiro aqui essa pontinha do centro. Quanto menor, melhor, porque aí você já encaixa aqui no palitinho de sorvete e nem precisa de cola, nem precisa de nada, ele já fica paradinho. A gente ajeita agora a sainha, a roupinha. Lembrando que a vestimenta deles é sempre muito colorida. Então, eu peguei os tecidos que eu tinha aqui em casa, mas tem os tecidos étnicos que você encontra já com um padrão muito bonito, né, de desenho. Então, eu peguei aqui uma tirinha. Ah, é importante pegar a tirinha e dar uma puxadinha, ó. Ela vai ceder um pouco, ela fica um pouquinho mais fina e mais longa. Aí, você vai dar um nozinho, ajeita sempre pra ficar bem arrumadinha. Eu vou abrir de novo, porque eu não gostei. Mais um nozinho. Aí, as pontinhas você pode recortar. Olha como ela já cria aí a carinha de boneca. Vai ficando bem bacana. E agora a gente vai pro turbante. Ah, então, estica novamente, ali como eu expliquei. Coloca em volta da parte que seria a cabeça, mais aí na pontinha. E aí, você vai circulando, vai girando em volta. Um lado e o outro também. Aí, você pode amarrar as pontinhas aqui na frente ou lá atrás. Vou fazer aqui atrás que deu mais certo. Se der pra dar 2 nozinhos, né? Melhor. Vou deixar um só aqui, ó. Vou cortar as pontinhas aqui atrás mesmo. E vou mostrar pra vocês que de algumas eu deixei o nozinho na frente. E de outras eu deixei o nozinho lá atrás. Uma questão de preferência. Tá pronta a nossa bonequinha, a nossa Baiomi, com material diferente. E nessa daqui, eu coloquei como se fosse um colar, brinco, né? Que elas sempre andavam muito arrumadas. Mas, como eu disse, as Abaiomis, elas não têm esses outros materiais, tá? Que a gente tá fazendo uma Baiomi com os recursos alternativos, materiais alternativos. Mas é importante a gente conhecer a história, né? Correta, a lenda, o que é verdade, o que não é. Mas eu vou contar agora a história de uma princesa para vocês. A Zacimbagaba. Ela foi uma princesa guerreira do reino de Capinda, em Angola, na África. Ela nasceu no século XVII e comandou seu povo numa guerra contra a invasão portuguesa na região costeira. Cabinda, na década de 1990, foi praticamente dizimada e os sobreviventes capturados foram mandados para o Brasil e foram escravizados. A princesa foi vendida a um fazendeiro, mas nunca deixou de acreditar na liberdade, até que um dia ela conseguiu se libertar. Zacimba, finalmente livre, passou a vida lutando pela liberdade do seu povo. Então, essa história é de uma princesa. É importante a gente entender que a África é muito rica em cultura, né? Então, quando a gente fala em África, o que mais vem à nossa cabeça é a escravidão, que sim, deve ser lembrada e entendida, né? Para que novos erros não aconteçam, mas é importante a gente conhecer o outro lado da África também. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!